o destino da criança. Não é ficar para que essa pessoa, se calhar o destino da criança é outro. Para ti o destino é o quê? Muitas vezes é deixar ir. Agora não sei o que é o destino. Para dizer a verdade, não Pois sei. é isso, é que nós falamos tanto do destino. O que é o destino, mano? Mas eu acho que ser egoísta não vem como uma conotação negativa. Porque se tu estiveres mal, tu vais impactar o mundo de forma negativa. É verdade. O que é que você acha? Dá a criança à adoção, depois há alguém que quer mesmo pegar na criança e ficar com a criança e que quer dar esse amor e depois esse pai, não, afinal não quero. Todas as pessoas que eu já conheci e falei que foram adotadas têm uma espiritualidade acima da média. Achas? Também não vejo. Tu não vês que dar... Sim, eu também não. Mas Acho tão, até é bonito, porque estás a querer dar um destino diferente à criança. Não? E tu dirias que que não ainda... sou eu que vou dar esse destino à criança. Outra coisa é ser retirada a criança de ti. Acho que isso é muito... Sim, isso é muito forte. Isso é outra coisa, isso não é a mesma coisa. Acho que pode ser muito poderoso também. Ter essa capacidade, ok, vou-te dar para a adoção porque quero que tenhas uma vida melhor, que esta não te consigo dar essa vida. Sim, eu não estou disponível para dar. Acho que também não faz mal. Dizer, eu não estou disponível também. Sabes que há uma coisa que eu tenho pensado muito, que há muito esta coisa de isso é muito egoísta. Mas eu acho que nós temos de ser egoístas. Eu acho que ser egoísta não vem como uma conotação negativa, porque tu tens de estar bem para poder impactar o outro da maneira positiva. Se tu estiveres mal, tu vais impactar o mundo de forma negativa. É verdade. Ou seja, tu no fundo tens de ser egoísta. Se tu não fores egoísta, tu vais estar a longo prazo a fazer muito mais danos do que... É verdade. Percebes? E há muitas crianças que ficam com famílias que se calhar estão no pior estado e há problemas dentro da família assim muito graves, que isso impacta a criança, e ao impactar a criança também impacta o mundo, porque acho que cada pessoa impacta de alguma forma. A energia à nossa volta é a energia das pessoas. Pois. Até acho que as árvores, sim, a natureza sente... não sei, eu sinto que o mundo já foi muito mais... Tipo, a relva, a natureza já foi muito mais grandiosa. Acho que está mais empobrecida porque nós estamos mais empobrecidos. As nossas almas, os nossos astrais estão mais empobrecidos. Então a natureza reflete isso, percebes? Se calhar esta noção do egoísmo também está errada. Tipo, ser egoísta é a maneira de que tem de se ser para se estar bem. Porque se tu não estiveres bem, tu tens de pôr a ti primeiro. Isso é verdade. Acho eu, não sei, se calhar estamos a ter uma perspectiva acho egoísta da coisa. Sim. Mas... O que é que você acha? Nós temos de ser egoístas ou não temos de ser egoístas? Não? Eu não. Tu não tens de ser? Porquê? Eu não gosto de ser egoísta. Porquê? Não faz mal. Eu percebo. Sim. Tu percebes também, não percebes? Dá para perceber, sim, percebes? Próximo. Egoísmo é paz e amor. Bem, isso é? Egoísmo é paz e amor. Isso dá que pensar. Porquê? Porquê é que egoísmo é paz e amor? Porque não tem amor. Então, para ser amor tem de ser egoísta. Não. Sem egoísmo não tem amor? Ser egoísmo não tem amor. Ser egoísta é não ter amor. Não, eu discordo. Eu também. Dependendo do egoísmo, também se for aquele extremo, Claro. se não quer saber do outro. Se sou egoísta, não vou resolver os filhos. Sou egoísta, então na minha. Sou egoísta.
tem suja de um ao outro. A igreja é suja. Quando tem suja, faz mal. Suja faz mal. Egoísmo. Pois, mas o senhor está a associar egoísmo É a outro- ciúme. Há muitos tipos de egoísmo. Igual. Não, porque o ciúme é posse, o ciúme não é egoísmo. Yeah. Ciúme é posse, é diferente. Não, somos egoísmo. É posse. É egoísmo. Não, eu acho É que é posse. posse. Não. Acho que não é egoísmo. Eu posso. Ah, Se tem egoísmo de ti, não pode ter amor a ti. Vou invejar. Inveja. Não, mas isso é inveja, não é egoísmo. Egoísmo é a mesma coisa. Que egoísmo vem de onde? Vem de onde? Mas nós estamos a falar, não é esse tipo de egoísmo de má conotação, é o egoísmo, por exemplo, não sei, queres dar um exemplo? imagine, eu não vou acabar com aquela pessoa porque ela gosta muito de mim, apesar de eu já não gostar dela. Egoísmo. É egoísmo porque no fundo mais Não. tarde vai estar a acabar a magoar a pessoa. Não, já não é egoísmo. Então acha que deve continuar com a pessoa mesmo não gosto dela? Não. Então, Tu gostas de uma pessoa, eu gosto dela. Mas quando uma pessoa gosta de uma pessoa, é a pessoa dela. Tu gostas, eu gosto. Mas quando tu não gostas, não gosto. Eu se gosto de uma pessoa, sim, mas você acha que deve ser egoísta e acabar com a pessoa porque tu não gosta ou deve ficar com a pessoa por causa para ela ainda gostar de ti? se eu não gosto, eu gosto de mim. Pois, então é ser Então é egoísta. Não, não é egoísmo. Eu gosto, É, eu gosto de mim. então tem de se pôr assim primeiro, não é? Sim, em primeiro Em lugar. eu. Então, isso aí é que Pois não. é isso que nós estamos a dizer, por isso é que é ser egoísta. Não é egoísmo, não. É. Não, Então é o quê? O que é que chama isso? não. Chama o quê? É uma maneira de pensar da pessoa. Mas isso para mim é egoísmo. Não. Para mim não. Para ti não. Será amor próprio? Que quer dizer? Amor próprio, sim. Quando tem amor a uma pessoa, nunca vai deixar de se dar amar. Nunca. Pode passar do que passar. Tem amor a tua mãe, né? Que vai deixar de se amar a tua mãe. Não, Nunca. nunca. Então, pronto, nem egoísmo. É amor que tu tens, tua mãe é amor. Ninguém tira, nem diabo, nem chuva. O mundo chega do amor que tu tens, tua mãe. Ninguém tira. Nem diabo, nem puta, perigo, nem clareza. Chuva. Sim, há amores que nunca acaba. nunca acaba, é verdade. Nunca vai sair. Eu acho que aqui a pessoa imaginar-se a ter essa experiência Isso acaba É por acontecer. diferente. de a ter. Ok. Não sei se essa pessoa teve essa experiência. Uma má adoção, é isso que estás a dizer? Ah, Ou estás a falar do quê, especificamente? Se teve uma adoção, Que correu mal? ou se, não, se- não- Ou que só que foi? Sim. o que eu digo aqui é, por exemplo, as pessoas dizem, porque existem muitas experiências. E também a adoção, se calhar não sei como é que é vista, também pode depender de onde, por exemplo, aqui em Portugal, acho que, eu não sei como é que é, não tenho a certeza, também posso estar assim ignorante, mas eu acho que existe muita dificuldade, parece que criam sempre Sim, acho que é. limitações, às vezes há leis que são criadas que dificultam essa adoção. Sim, acho que a relação de sangue ainda é muito preservada. Foi Sim. isso que eu, em É. conversas que já tive, Porque- é que os juízes tomam as decisões ainda muito baseado na relação que é tipo de sangue. Ou seja, Sim. mas também já tive a outra perspectiva de que uma amiga minha que viveu no Pragal, agora não Sim. mora, está em Londres, mas que ela viu muito, sabes o que é o Pragal? É um bairro ali Sim, em Almada. sim. Pronto, em que crianças
ela acha que não deviam ter sido tiradas aos pais e foram tiradas. Percebes? Portanto, também tens os dois lados. E são situações diferentes. Uma coisa é ser retirado ao pai, é diferente de Não ter. ter dado a criança à adoção. Pois. Ser Pois, retirado... achas que as crianças que são dadas para a adoção devia ser mais fácil? Não sabemos se é, não é? As pessoas, assim, as que são dadas para a adoção, acho que isso tem que ser mais fácil. E acho que têm que ser criadas leis que facilitem isso. Porque eu acho que aqui há aquela lei que se o pai chegar até uma certa altura lá ao orfanato, depois já não dá para poder ser adotada, não é? Uma coisa... Eu não sei muito bem das leis, mas acho que existe essa complicação. Acho assim. Acho que é importante se tu... Desculpa. Se a pessoa põe a criança à adoção, tem que ter muita certeza daquilo que está a fazer. Claro. Não é para ir mudar de ideias e olha, mais tarde, vou-te buscar. Não, que eu acho que isso não é justo. Principalmente para a vida da criança. Ou claro que não, dás ou não dás. Mas eu vejo desta forma que tem a ver com a minha experiência. Sim, mas isso também vai depois à essência da pessoa, à ética, não é? Sim, eu acho que isso aí a pessoa tem que ter a certeza, não pode limitar a vida da outra criança. Por exemplo, dar a criança à adoção, depois há alguém que quer mesmo pegar na criança e ficar com a criança e que quer dar esse amor, quer dar essa vida, e depois esse pai, não, afinal não quero, eu quero a minha criança. Eu não acho isso justo. Eu acho que é isso. Não sei se eu também não sei muito bem, também não pesquisei muito, mas acho que aqui em Portugal acontece muito isso. Porque eu acho que no caso de Emanuel é um pouco diferente. Tu dás a criança à adoção e a criança vai. Acabou. Pronto. Não há a voltar atrás. Eu acho que não há essa parte de voltar atrás. É claro que tens que aceitar, eu acho, mas eu não sei se estou a ser, que eu não sei como é que são esses processos, mas acho que aqui acontece muito isso. Também há outra coisa que eu acho que não acho nada bem, aqui é famílias de acolhimento. Acho que isso não é nada bem. Porquê? A criança estar a saltar de casa para casa. Pois. E não estar instalada numa família. Na América também há foster homes. Muitas. Isso eu acho que isso é muito mau. Não sou a favor Cria disso. um desequilíbrio, não é? Cria muito desequilíbrio. Outras coisas, acho que também na adoção, não acho bem, acho a adoção plena, foi a minha, é plena, pronto. E acho que há outras adoções que não são assim plenas. Ou seja, acho que podes devolver a criança quando quiseres. Achas? Mas não tenho a certeza disto, não é? Mas acho que há essas situações. Ou que tens a criança, imagina, estou a pensar, há um testamento e essa criança se calhar não tem direito a esse testamento porque não é uma adoção plena. Eu acho assim... Plena queres dizer tipo espiritualmente de amor? Ou queres dizer plena que não foi 100%? A adoção plena é aquela adoção que é filha no registro em todo lado, testamento, tudo. E há adoções que não é assim? Eu achava que quando é adotada, acabou, não há... Eu acho que há essas, não tenho a certeza, não sei se isto é melhor aparecer, que eu não gosto nada de falar coisas que não tenho a certeza. Não faz mal, nós estamos a falar, o bom disto é que nós estamos a falar de ideias, estás a perceber? De ideias. E não é factos, os factos alguém há de confirmar. Mas há essas adoções, eu acho que não deviam de existir. Ou adotas, ou não adotas. Não há cá família de acolhimento, para que é que eu vou saltar de casa para casa? Ou me queres ou não me queres. Porque acho que isso também não é certo. E não é certo, olha, eu acho que já aconteceu situações, pessoas que não fizeram a adoção plena, adotaram a criança,
depois de ter 15 anos ou 16 anos ou uma cena assim, olha, estou-me a dar se calhar mal com a criança ou não posso, não sei o quê, devolver a criança. Isso eu não acho bem. Porque eu acho assim, se eu tiver um filho, não é? Não vou devolvê-lo à barriga, uma coisa, não é? Pronto. Sim, claro. Essas partes, eu acho que é esse tipo de leis que acho que não são muito boas. Mas isto é em termos de experiência que eu tenho. Se calhar há outras pessoas que dizem a família de acolhimento é bom e porque há a experiência de família de acolhimento de ir uma semana para a casa de uma pessoa, depois outra semana fica noutra. Se calhar até pode ser uma experiência boa. Mas não sei até que ponto. Eu acho que ou adotas ou não adotas, não é? Acho que também não faz bem à cabeça da pessoa andar a pular de um lado para o outro. Não, isso deve ser Acho que isso deve ser também tem alturas de crescimento psicologicamente. E para quereres criar uma fundação do que tu és. Depois, acho que depois também é tudo reversível. Acho que isso é o bonito da vida. Depois acabas sempre por conseguir curar. Tudo é curável, sim, não é? Tudo é curável. Mas claro, também não acho que seja... Sabes o que é que eu acho também? Todas as pessoas que eu já conheci e falei que foram adotadas têm uma espiritualidade acima da média. Achas? Acho que eu falei, mas também, se calhar eu também atraio isto, não é? Mas sim, e uma visão na vida e uma visão da sociedade muito profunda. Tu não? Tu conheces mais alguém que tenha sido? Eu conheço... Mas eu conheço, mas nunca... É engraçado que eu nunca falei com alguém que foi adotado sobre... Adoção. É que para mim isso nem faz... Às vezes nem me faz sentido. Pois tu nem sentes que és. Tu és só filha da tua mãe. É isso. Sim, se calhar o futuro e a evolução é que não interessa se és adotado ou não. Não, acho que... Simplesmente há um bebê, se calhar como os animais, tipo, está ali uma criança, bora, vem. Bora, é isso. Agora fazes parte aqui do núcleo e depois se não quiseres mais tarde não fazes, mas se calhar aquele amor incondicional de que não tem rótulo, não é? É só amor, é um bebê, é um bebê, acabou. Ou mesmo não seja bebê, é uma pessoa. Pelo menos eu sinto isso, que isso é um bocado no reino animal, quer dizer, que também há a nascença. Sim. Mas eu sinto que não há, não sei. É isso, achas? Não sei por acaso. Não sei. Eu não penso... Eu vivo num mundo onde, tipo... Imagina, não sabes de quem é o pai nem a mãe. A mãe vai saber porque saiu. Ou se não saiu, mas não foi mal. Tipo, o que interessa é a pessoa que te dá amor e carinho. E isso acaba por encontrar. E... Para mim, mas eu vivo nesse mundo. Mas eu acho que ainda não é um mundo que está estabelecido aqui, não é? Eu acho que aqui também o que é importante é a pessoa estar muito clara das situações. Eu acho que para mim sempre foi tudo muito claro, ou seja, sabia que era adotada, mas para mim é como que não fosse. Sabia também o porquê e se calhar a energia que estava à volta, tanto do pai e da minha mãe, da minha avó, também se calhar ajudaram. Eu acho que isso também influencia. Se houver uma energia que não está tão fixe em relação a isso, se calhar isso também vai interferir nesse processo. Eu acho que estava toda a gente tão bem, tão tranquila com a situação. Pois, a tua volta era paz. Era paz. E também nunca senti que fui dada a adoção por uma coisa má. Eu acho que o que aconteceu foi uma coisa boa. Foi um ato de amor. Um ato de amor. Não vejo. Ou seja, eu não tenho capacidade, nem me vejo a ter capacidade, vou dar para alguém que tenha capacidade. Quero-te dar uma vida melhor. E eu acho que isso está certo. Eu acho que foi um grande ato de amor. Eu não vejo. Pois. E quando eu voltei a Bissau. É selfless. Eu acho que isso tens os dois lados. Também. Pode ser egoísta porque se calhar tu não fazes o esforço para chegar lá, não é?
Mas se tu sabes que não vais conseguir chegar lá, tens de ser humilde o suficiente para dizer Sim. que a criança... Pois, E outra coisa também, não foi dar a adoção e ele nunca queria saber de mim, não, sempre Quis saber. foi lá, a casa Manuel, está tudo bem com a menina. A minha mãe mandava Emília, é o teu nome de fotografias. nascença? Sim, Ok. Emília. Mandava sempre às vezes algumas fotos, tudo. Ou seja, nunca eu acho que foi sempre muito amor à volta disto, nunca foi. Se calhar há situações, se calhar onde pode haver situações, mas eu também acho que não é uma coisa má, por exemplo, olha, não quero ter esta criança neste momento, aconteceu, não pude fazer nada, ok, vou dar lá a adoção. Acho que eu não vejo um ato de egoísmo. Acho que cá está a pensar que também, olha, quero uma vida melhor para essa criança. É que eu não vejo a adoção como uma coisa má, mas também pode ter a ver com a minha experiência. Claro. Não vejo como um ato de... é respeitar também o outro lado. E também acho que quando a pessoa dá adoção, às vezes também pode não ser por acaso, às vezes se calhar esse é o destino da criança. Se calhar o destino da criança não é ficar com essa pessoa, se calhar o destino da criança é outro. Para ti o destino é o quê? Para mim é aquilo que eu te estava a dizer, está um bocado baseado em contratos da alma, / já está decidido, / há aqui uma coisa que tens de aprender muito forte enquanto estás na Terra, mas ao mesmo tempo uma missão. Para mim isso é um bocado o destino, é uma missão, porque eu também sou uma pessoa que tem muito ali e tem uma cena que sabe que vem aqui fazer e eu não vou desistir até fazer isso. Mas dirias que isso é o destino? Não, ou o destino é... O destino... É deixar-te ir. Acho que muitas vezes é deixar ir, porque o destino chega lá sempre. Se calhar pode haver caminhos diferentes, mas há sempre... Mas o destino... Eu vejo o destino... Eu agora estou um bocado... Agora não sei o que é o destino. Para dizer a verdade, não Pois sei. é isso, é que nós falamos tanto do destino. Mas o que é o destino, mano? O que é isso? Ao mesmo tempo, se calhar o destino é quando tu chegas a um lugar e sentes que era aqui que tinhas que estar. Isso é bem bonito. Eu acho que pode ser. Acho que isso é destino. Olha, cheguei aqui, era onde Pois, eu tinha porque que realmente estar. é destino de destino. Chegou ao seu destino, não é destino de... Pois, porque é a mesma palavra. Very smart. É porque quando nós engraçado. falamos, isso foi destino. Nós estamos a falar quase como uma corrente de energia que te levou, ou uma coisa exterior a nós que fez com que isso aconteça. Mas não, destino é chegar, é tarde. Sim. Bonito. E, olha, por acaso também. Mas é. Vês, isto é a magia deste engraçado. processo, é que depois começas aqui com umas cenas e chega-se a conclusões bem bonitas. É verdade, é mesmo. Eu por acaso. É que é a mesma palavra. Chegar ao sítio. Qual é o seu destino? Onde tinhas que estar. Onde a pessoa sente que está conectada com o sítio e com o momento onde tinha que estar. Eu acho que isto Chegou era ao o seu destino. Claramente. Isto era o destino. Claramente. Uma hora e 15, ainda falámos bastante. Pois foi. Essa de destino acho que... Vai ficar na cabeça. Ou não? Vai ficar. Acho que sim. Achas que teve impacto? Sim, acho que teve impacto. Porque às vezes estamos sempre, qual é o meu destino, onde é que eu vou chegar? Não. Se calhar o destino é onde tu estás no momento. E esse é o teu destino. É engraçado. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é. Engraçado. É isso, se calhar há uma procura assim de... O meu destino, onde é que eu vou chegar? Sim, de uma coisa... Como é que é? Uma coisa tipo... Uma procura de uma coisa exterior, não é? De uma coisa exterior a... Ou do momento presente, como nós estamos a falar, de uma coisa exterior a ti. E no fundo... É onde tu estás.
É o que tu és, é o que tu... Acho que sim. Sim, se calhar esta procura que existe, não é? Como nós humanos. Daqui, às vezes vem-me em inglês. Daqui, como é que eu digo isto? A verdadeira premissa é não procurar, é simplesmente Não procurar estar. Te imagina, o destino. Pois é que se tu pensas mesmo, o destino, agora nunca mais vou pensar em destino da mesma maneira. Sempre que eu disser destino, eu vou estar a pensar. Eu nunca mais vou estar. Eu já não vou pensar no futuro, é estranho, vou dizer, qual é o meu destino? É este, mas é que é Anda fritando. Mas se nós nos estamos a rir é porque eu acho que é verdade, só pode. Eu nunca pensei desta forma. Lindo. É mesmo, é onde tu estás e quando tu sentes que é onde tu tens que estar. É que é muito engraçado. Está a ouvir a conversa? Está noutra. Está noutro planeta. Na Lua? Ok, a Lua é bom, a Lua é um bom sítio. Yeah. Não, mas é bem bonito. Yeah. E agora quando me perguntarem. Já sabes o que dizer. E agora vamos. Quem? Ela? É muito sábia, não é? O destino é o quê? É onde tens de estar. Ah, então está a ouvir! Então não está na Lua, o senhor está a ouvir, afinal! Não me chateies que eu estou na Lua, pá! Yeah. Vaza! É verdade. Yeah. Emília, vou parar. Acho que sinto que chegámos ao Já é o momento. da conversa. Que chegou destino. assim ao... Exato! Chegou ao destino. É o destino final. Yeah. Lindo! Uau! Yeah, que lindo. Coisa linda! É mesmo. Acho que isto vai ficar aqui uma conversa poderosa. Vem aí! Acho que sim. Yeah. Porque há tanta coisa. Eu nem sei como é que eu vou editar isto. Tipo, eu tenho aqui Pois. tanta coisa. Estou a ver. Há destino, há adoção, há Yeah. amor, há espíritos, Yeah. há luto, há. Há tudo.